Doutor Gustavo, como que você percebe que são sintomas e por que as varizes aparecem nas pessoas? Bom, então, a gente tem que começar primeiro pelo conceito de varizes, né? O que é varizes? Varizes é uma veia dilatada, tortuosa, que perdeu a função dela. Às vezes elas vão levar o sangue de volta para o coração. E dentro dessas veias, elas têm válvulas que impedem que o sangue retorne para o pé. E à medida que essas válvulas vão perdendo a sua função, ou por excesso de peso, ou por histórico familiar, ou por uma gestação, ou por sedentarismo, ou pelo próprio tabagismo, ou por uso de algum medicamento, essas válvulas vão perdendo a função e o sangue ele vai ficando mais estacionado naquela veia doente. Esse sangue que está parado ali, ele é identificado pelo próprio organismo e o nosso organismo ele tenta criar uma maneira de suprir essa necessidade que não está sendo realizada. Então ele começa a criar novos vasos, que não são nada mais nada menos que são varizes, né? Que são veias doentes. Só que a gente só consegue perceber que é um vaso doente, ele não é um vaso sadio, né? Então, às vezes elas ficam dilatadas, tortuosas. A gente tem até sintomas de queimação, porque o sangue parado ele provoca um aumento de temperatura no local. E essas são basicamente as causas das dores, né? Pelo sangue parado mesmo, pelo refluxo, pela inversão do fluxo em direção ao pé, ao invés de ir para o coração. Então, pelo que você explicou, o sangue ele não retornando, ele aumenta a pressão dentro dos vasos. E como os vasos eles não conseguem trazer o sangue do pé de volta para o corpo, vai acontecendo o aparecimento de novos vasos. E esses vasos, eles podem ser dolorosos, ser grandes. Podem inflamar, pode desenvolver trombose. Era isso que eu ia perguntar agora. Ela pode desenvolver trombose pela estase venosa, pelo sangue parado ali, o sangue pode coagular e desenvolver tromboses superficiais, próprios das varizes ou até de veias superficiais que são fundamentais para a gente, como a safena. Certo. Então, o maior risco uma relação das varizes com a trombose, quais seriam? Bom, é exatamente isso. A gente tem o sangue que não está circulando como ele deveria circular. Uhum. Esse sangue parado, ele pode sofrer ação e desenvolver esses coágulos, impedindo mais ainda o retorno, tá? Aí a gente tem o entupimento do vaso, dependendo de se for um vaso superficial, ele pode causar dor, vermelhidão, o incômodo no local, inchaço, tá? E se for um vaso profundo, que é a temida trombose venosa profunda, que teoricamente aqui é mais perigosa, pode gerar uma embolia pulmonar, esse paciente vai sentir um inchaço muito importante, um endurecimento da musculatura e às vezes pode ficar com as pernas mais roxas, né? Então é uma cascata de sintoma. Então vale a pena assim, a gente prestar bastante atenção nos sintomas, né? Exatamente. Porque os sintomas de varizes tem algumas semelhanças e algumas diferenças com os sintomas de trombose. Isso. Quais são essas diferenças entre o inchaço da varize e o inchaço da trombose, Samuel, que você na sua prática clínica você consegue perceber? Então, esse inchaço da varize é uma coisa bem progressiva, não é uma coisa que começa do dia para a noite. Então o paciente vai tendo alterações nas veias, vai tendo um edema discreto e as coisas só vão piorando. Essas alterações venosas, elas pioram muito com o tempo se nada forem feito. Lembrando também que durante vai piorando durante o dia e no final do dia é mais comum, se deita, né? Normalmente, os sintomas diariamente é justamente esse. O paciente que tem uma atividade normal, os hábitos normais de vida e fica muito tempo, principalmente em posição ortostática, muito tempo em pé, no trabalho e acaba fazendo essa estase de sangue nos membros inferiores. E aí que dá os sintomas mais no final do dia, aquela sensação de peso. E já a trombose, como que funciona? A trombose é diferente. Geralmente é um evento agudo. É um evento mais... a dor e os sintomas são piores e é um edema mais agudo. O que quer dizer isso? De uma hora para outra. Por exemplo, o paciente está com um membro bom num dia, no outro dia já está com muito edema que não consegue mais se mobilizar direito. Geralmente não é nas duas pernas, né? Isso. Não é nas duas pernas, geralmente é em uma só, mas é uma dor muito maior, os sintomas são muito maiores. Então, se o paciente tem uma dor
por exemplo, uma dor característica de trombose, que é diferente da de varize, que é numa perna só, começa de uma forma aguda, que tem uma relação de uma dor insuportável, o pé incha muito e não desincha durante a noite, o que ele deve fazer? Então, esse paciente que tem essa dor aguda, como a gente falou agora, ele precisa ser avaliado imediatamente. É um paciente que precisa ser assistido por um profissional da área, pelo menos da área clínica, para diagnóstico, e depois que diagnosticado, tem que ser iniciado um tratamento imediato pelos riscos dessa trombose aguda, que é o tromboembolismo pulmonar, que é um caso bem grave, entendeu? E aí a gente precisa estar diagnosticado e iniciar o tratamento imediatamente para evitar as complicações. Porque o tromboembolismo pulmonar pode levar até a morte, né, Ricardo? O trombo ele se solta da veia, né? Se solta da veia do membro e vai em direção à artéria do pulmão. Certo. E pode causar alterações... O paciente para de respirar, pode ficar uma coisa mais grave, precisa de CTI, né? Uhum. E a trombose, essa é a trombose venosa. Nas artérias, tem algum risco de trombose, doutor Gustavo? Como que funcionaria isso? Com certeza. Normalmente, esses pacientes que a gente já falou, arteriopatas, que já tem uma placa de gordura causando estreitamento, por ação dos pacientes hipertensos, que tem uma injúria nessas placas, eles podem recrutar elementos do sangue e causar trombose naquele local. Então, o paciente que já é arteriopata, ele pode ter esse trombo causado por pequenas lesões em cima da lesão que ele já tem acometido anteriormente. Certo. Entendeu? A gente entrando nesse tema, vale a pena a gente falar de uma característica do nosso tempo atual, que é o Covid. Sim. A trombose no Covid, ela tem alguma relação. A gente percebe que os pacientes que têm Covid têm um risco aumentado a ter trombose. Como que a gente pode fazer para o paciente que tem Covid não evoluir com uma trombose, ele deve procurar um vascular logo de imediato? Como que tem que ser feita essa avaliação? A gente no dia a dia tem visto muito isso, né? Então, assim, o paciente ele tem Covid, sentiu um pouquinho de dor na perna e já está preocupado. Tá certo, porque o paciente ele tem que se cuidar mesmo, mas nem sempre toda dor na perna é uma trombose, entendeu? Então, assim, a gente precisa avaliar, a gente precisa entender a forma clínica dos sintomas do paciente e tentar identificar o que pode estar acontecendo. Se é uma trombose, se é uma dor pelo paciente que ficou internado prolongadamente lá, sem se movimentar, né? E tentar identificar o que é causa vascular, o que é não. O que não é. Já está determinado que o Covid ele tem um componente vascular que causa inflamação de maneira generalizada, principalmente no pulmão, tá? Mas também pode acometer qualquer vaso sanguíneo, desde doença arterial, desde a trombose arterial até a trombose venosa profunda, que acontece o tromboembolismo pulmonar, que pode desenvolver o tromboembolismo pulmonar, e a gente tem visto frequentemente pacientes morrendo de tromboembolismo pulmonar súbito em pacientes que estão internados em UTI, essas coisas assim, né? Então, os pacientes que estão procurando consultório, eles vêm com queixas de dores nos membros inferiores, mas nem sempre é trombose. Mas como a gente sabe que a gente tem um componente vascular, esse paciente precisa ser olhado com cuidado, porque às vezes a gente se surpreende e realmente tem um trombo lá que pode ter passado despercebido. Esse paciente pode não ter feito o tratamento como ele deveria ter feito e poderia ter corrido o risco que ele não precisava ter corrido. Uma coisa que a gente percebe também, pelo menos na nossa prática clínica, é que os pacientes que têm Covid, muitas vezes após o período de Covid, não só durante a internação, pode ter um caso de trombose, uma hipersensibilidade dolorosa das veias, mesmo no período após o Covid, até 30, 40 dias após a infecção do Covid. E aí vale a pena a gente alertar os pacientes que passaram por uma infecção de coronavírus, ficar atento às dores nas pernas. Se tiver alguma alteração, uma dor, um inchaço, uma dor localizada, uma dor generalizada, vale a pena procurar para poder fazer um exame e poder ficar mais seguro quanto ao risco de uma trombose. E a trombose, Samuel, como que a gente consegue tratar as tromboses assim, mais comumente? Então, as tromboses precisam, após o diagnóstico, a gente precisa iniciar o tratamento com medicação, né? O tratamento que vai, assim, impedir que essa trombose complique com o tromboembolismo pulmonar, que leva
pode levar até a morte. E após esse tratamento inicial, a gente vai entrar com medidas para melhorar a circulação do membro, desse membro que foi acometido, até fazer a recanalização dessa veia que foi trombosada e a melhora dos sintomas gradual após esse evento agudo de trombose. Uma dúvida que os pacientes sempre têm, que vale a pena a gente deixar bem relatado aqui, eu pedi para o Dr. Samuel para falar, que a trombose nem sempre precisa de cirurgia. Na verdade, é até bem raro precisar. O tratamento ele é feito como? Então, é feito com anticoagulante, né? A gente inicia com anticoagulação plena, esse paciente fica totalmente anticoagulado e com medidas clínicas, que é o uso de medicações que melhoram a circulação das veias, tá? E o uso de melhoras do arco, meia elástica, compressiva, fazer a compressão externa, né, desse membro para estabelecer a circulação. Repouso com membro elevado. Isso também é importante. Tá. Então a gente sabe que o tratamento da trombose tem que ser feito dessa forma, nem sempre precisa de cirurgia, na verdade é muito raro precisar, é só em casos muito graves que a gente faz algum tipo de abordagem cirúrgica, né? Lembrar que é a trombose venosa, né? Que você está falando, né? É diferente da trombose arterial. A trombose venosa, na maioria das vezes, a gente trata clinicamente conservadoramente com os medicamentos. A cirurgia realmente é bem mais... A trombose arterial até tem alguns tratamentos que precisam ser feitos, que existem tratamentos mais modernos, tratamentos mais convencionais, que a gente pode até falar no próximo bloco. Isso. No momento nós vamos para o intervalo, um bate-papo das 6. Hoje o tema é saúde vascular, dores nas pernas. Nós estamos aqui com o Dr. Gustavo, Dr. Samuel, que são cirurgiões vasculares, para falar sobre esse assunto. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre os riscos da trombose, a relação entre coronavírus e trombose, dores nas pernas. Agora nós vamos focar mais na parte das varizes. Existem hoje, assim, a queixa mais comum das pacientes que têm varizes são dores nas pernas, queimação, peso, cansaço. E antigamente, um dos procedimentos mais feitos para tratar esse tipo de alteração era a cirurgia. Hoje em dia, existem outras alternativas a esse tratamento, doutor Gustavo? Então, hoje em dia, a gente está cada vez mais deshospitalizando o nosso paciente, né? A gente tem alternativas, inúmeras alternativas para a gente tratar nosso paciente, desde aplicação convencional, aplicações de espuma, tratamento com laser transdérmico, tratamento com laser por dentro do vaso chamado endolaser, ou com a radiofrequência, que também é mais ou menos parecido com o endolaser. E esses tipos de paciente a gente consegue fazer ou com anestesia local, ou às vezes sem anestesia, apenas com algumas maneiras de resfriamento de pele para diminuir a temperatura e diminuir a dor desse paciente. Então a gente consegue tratar esses pacientes no nosso consultório, a gente consegue tratar esses pacientes em clínicas, em pequenos centros cirúrgicos com alta imediata, né, sem precisar de internação e procedimentos mais agressivos. Um desses procedimentos menos agressivos, antes dos procedimentos então, vamos falar sobre os tipos de tratamento que não precisa nem de tratamento, nem de cirurgia. Como que funcionam os remédios para tratamento de varizes, o que o paciente pode fazer para a perna não doer, como que a gente pode orientar esse paciente que não vai fazer um tratamento por enquanto? Primeiro são as mudanças, né, de hábito, como até falei mais cedo. O paciente ter uma alimentação saudável, ter hábitos de vida saudáveis, atividade física, que é muito importante, né? E aí, depois do diagnóstico dessas alterações venosas, aí a gente começa a iniciar o tratamento clínico de fato, que seria o início das medicações. Essas medicações melhoraria o fluxo dessas veias doentes, entendeu? O uso de meia, para aumentar a pressão na perna e retornar o sangue para o organismo, os outros tratamentos, que são os tratamentos minimamente invasivos, né? Que a gente comentou mais cedo. Para a gente definir que tipo de tratamento a gente faz, como que esse paciente vai ser tratado, como que vai ser o melhor tratamento para ele, existe algum exame que a gente pode fazer, doutor Gustavo? Sim. Primeira coisa é o exame físico, o exame clínico que a gente faz no nosso consultório, né? E lembrar que todo paciente, mesmo que seja tratado de maneira inicial ou até na maneira mais agressiva, ele merece tratamento clínico, né? Merece ser orientado em relação às atividades, o sedentarismo, a abstenção do tabagismo, né? Então, essas maneiras gerais. Esses pacientes, eles normalmente chegam ao nosso consultório, eles são submetidos a um exame físico detalhado com
realidades aumentadas, para a gente visualizar veias mais profundas que podem estar acometendo as pernas dessas pacientes. E depois disso, normalmente os pacientes são submetidos a um estudo Doppler para ver exatamente aquilo que a gente falou anteriormente. Se tem fluxo normal, se a direção do fluxo na veia está sendo habitual em direção ao coração, se está tendo refluxo, se o sangue está voltando mais para o pé do que indo para o coração. E a partir daí, a gente definir, a gente classificar esse nosso paciente de acordo com a nossa classificação e determinar o que é o melhor tratamento para ele. A gente tem que sempre tratar esse paciente de maneira individualizada, né? Um vai precisar de aplicação, outro vai precisar de espuma, outro vai precisar de endolaser, outro vai ter que fazer a cirurgia convencional como se fazia antes. Então, hoje em dia, a gente tem que estar preparado para fazer qualquer tipo de tratamento. Que hoje, como a gente trata o paciente individualizado, cada um vai precisar de um tratamento. Então, mas basicamente isso, né? Ele vai ser submetido a um exame físico e exames complementares para a gente definir qual a melhor conduta a ser tomada. Então, se você em casa tem dor na perna, queimação, peso, cansaço, sua perna incha em algum momento do dia, piora no final do dia, melhora ao acordar, pode ser uma alteração venosa. E às vezes a gente consegue tratar muitas vezes sem necessidade de uma internação hospitalar, sim, sem a necessidade de uma cirurgia, sem anestesia, fazendo no conforto da própria clínica, do próprio consultório. Uma dessas opções é o tratamento com espuma. Como que funciona esse tratamento com espuma, doutor Samuel? Então, Ricardo, o tratamento com espuma é uma técnica muito antiga já, que a gente vem usando e foi aperfeiçoando ao longo do tempo. Basicamente, é injetado uma substância, a substância se chama polidocanol, injetado dentro da veia doente do paciente, e essa medicação vai causar uma inflamação da veia, tá? Inflama a veia e para de ter fluxo naquela veia doente. Então aquela veia que não estava fazendo a sua função fisiológica, que vai retornar o sangue para o coração, então ela para de funcionar, para de ter fluxo ali, e ela para de causar dor, que vai diminuir o edema, porque todo o fluxo de sangue vai ser conduzido pelo coração pelas veias maiores da perna, que são as veias profundas. Então ela vai melhorar os sintomas, vai melhorar as queixas do paciente através desse mecanismo aí. E ela é chamada de espuma porque ela literalmente é uma espuma, né? É uma medicação líquida que a gente faz um processo no consultório, mistura ela com o ar ambiente, ele vai se transformar de líquido para um líquido espumoso, que ele consegue se propagar melhor nas veias doentes. É uma substância detergente, por isso que ela forma essa espuma, né? Certo. E aí faz essa inflamação e o paciente trata as varizes dele sem precisar retirar, que faz uma forma que o próprio corpo consiga absorver essa veia depois. Uma outra forma de tratamento seria o endolaser. Como que funciona o endolaser, doutor Gustavo? O endolaser não é nada mais, nada menos que uma fibra ótica, né, ligado a uma fonte emissora de energia, né, e a gente consegue fazer esse procedimento guiado por ultrassom, onde a gente identifica o vaso, principalmente a safena, por se tratar de um vaso mais retilíneo. Então, por se tratar de um vaso retilíneo, por se tratar de uma fibra ótica, a gente tem mais facilidade de tratar esses vasos retilíneos. Então, a gente punciona a safena como se fosse pegar uma veia para receber um medicamento e por dentro do catéter a gente introduz essa fibra ótica e posiciona no local específico que você quer tratar. Então a gente tem uma facilidade até de poupar o vaso que está sadio, porque às vezes você não tem uma safena totalmente acometida com problema. E aí você vai lá e trata só a parte da coxa, ou só a perna, ou só uma veia perfurante. Então essas são as facilidades de hoje em dia a gente conseguir tratar esses pacientes com técnicas minimamente invasivas. O que ele faz? Ele emite uma energia onde há uma desidratação da camada interna do vaso, causando sequencialmente uma fibrose. A gente trata realmente objetivando impedir o fluxo que estava com problema. Então a gente faz o quê? A gente fecha esse vaso, né? De maneira térmica ou de maneira de liberação de energia. Então a gente consegue perceber uma semelhança entre os dois tratamentos. Exatamente. Tanto a espuma quanto o tratamento endolaser, eles tentam tratar a safena sem precisar retirar. No caso do endolaser é uma energia
Uma temperatura alta faz uma microcauterização, uma queimadura por dentro da veia, que é só dentro da veia, que aí essa veia se fecha e o sangue consegue circular pelas veias saudáveis. Lembrar, Ricardo, que assim, esses tratamentos eles começaram a se desenvolver em pacientes que não tinham a possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico, né? Ou o paciente era idoso demais, tinha uma ferida na perna, precisava tratar e a gente não conseguia levar esse paciente para o centro cirúrgico porque os riscos de uma cirurgia eram muito maiores do que os benefícios que eles tinham. Então foi se estudando e percebendo que esses tratamentos eles são capazes de tratar não só esses pacientes que tinham impossibilidade de tratar, com os pacientes dos estágios intermediários e avançados, com espuma, endolaser, radiofrequência. E vale a pena, assim, a gente explicar para o pessoal, o Dr. Samuel, qual é a vantagem de fazer um procedimento minimamente invasivo de um procedimento cirúrgico, convencional, que ainda é feito hoje, mas cada vez é mais substituído por esses procedimentos mais modernos. Qual a vantagem desses procedimentos mais novos? Ricardo, o procedimento mais convencional, que seria a cirurgia de varizes propriamente dita, é um procedimento que precisa de internação, é um procedimento mais traumático, porque a gente retira a safena do paciente, a safena doente, entendeu? Precisa de um repouso maior, então o paciente tem que ficar um período maior, afastado das suas atividades profissionais, atividades habituais. Então você está me falando que às vezes o procedimento laser, espuma, o paciente não precisa nem se afastar do trabalho. Então, esses procedimentos minimamente invasivos, normalmente o paciente consegue voltar às suas atividades com menos tempo, entendeu? Isso. E voltar às suas atividades. Ou sem se afastar realmente. Uma outra dúvida que surge às vezes no consultório é o paciente que ele quer saber se todo paciente que tem varizes tem que tratar a safena. Quando que essa safena deve ser tratada? Como que é a orientação que você dá nesses casos? Ricardo, assim, os pacientes que desenvolvem... Às vezes o paciente chega lá com queixas de dores nas pernas, eles têm varizes, mas não tem problema de safena. Às vezes eles têm problemas de safena, gerando varizes mais calibrosas, que por sua vez geram varizes mais fininhas, que são os incômodos visuais, né? E nem sempre a gente precisa tratar a safena desse paciente. A gente tem que levar em consideração a direção de fluxo, tempo de refluxo, diâmetro do vaso. Às vezes você pode ter uma safena com um refluxo que não é tão importante, mas com um diâmetro pequeno. Esse paciente ele não tem malefício por isso, entendeu? Aí você orienta fazer atividade física, mudar um hábito de vida. Normalmente esses pacientes eles retomam a sua vida sem sintomas. Então assim, nem todo paciente precisa tirar sua safena, nem todo paciente precisa tratar com endolaser sua safena, nem todo paciente precisa fazer espuma em safena, espuma em colaterais. Por isso que o paciente sempre tem que... Eu bato muito na tecla do exame físico detalhado. Sintoma do paciente. Às vezes o paciente ele tem sintoma, mas a causa não é vascular, entendeu? Como a gente falou no começo da entrevista, existem várias causas, né? Causa inflamatória, de dor, Então tem que saber detalhar direitinho, tratar individualizado, que a gente sempre consegue beneficiar nosso paciente. Não tem uma receita única, né, Gustavo? Não tem um procedimento único que vai atender a todos os pacientes que têm problema de varizes. Então a gente consegue perceber que a gente já falou dos tratamentos, das varizes sintomáticas. Isso. Mas existe também um público dos nossos pacientes que nos procuram por causas estéticas.